Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Hoje, eu quero ecoar em seu coração a frase: creia no Senhor. Isso mesmo. O tema da nossa mensagem de hoje é essa: creia no Senhor, no nosso Senhor e Salvador, no autor e consumador de nossa fé, aquele que veio para nos salvar. Quantos de nós professamos a fé em Jesus? Hoje é difícil encontrar quem ainda não o conheça, mas ainda assim não entendemos o plano de salvação. Ainda assim, nós vivemos muitas das vezes alimentando dúvidas e vivendo uma incredulidade obstinada, ou seja, nos recusando a crer nos sinais de Jesus, sabe? Nesse contexto aqui, conta um pouco sobre a ressurreição, no momento em que Maria Madalena, ela volta para contar aos discípulos que o Senhor Jesus ele tinha ressuscitado, e aí depois, no contexto seguinte, já explica que Jesus apareceu para os seus discípulos, e aí ele diz aos seus discípulos, vocês têm que ir ao mundo inteiro anunciar as boas novas, porque aqueles que crerem e for batizado, esses serão salvos, mas aqueles que se recusar a crer serão condenados. E quantos de nós, acreditamos que crer no Senhor Jesus trata-se apenas de saber que Ele existe? Nós não colocamos isso dentro do nosso coração como algo verdadeiro, como uma semente que deve ser regada, para que a gente verdadeiramente professe uma fé correta. Eu vou ser um pouquinho mais clara onde eu quero chegar, para que você que está me ouvindo entenda. Essa mensagem ela é para aqueles que muitas das vezes carregam dúvidas, mas é para aqueles também que têm a fé, mas ainda não compreendeu a salvação. Escuta o que eu vou te dizer. Nesse versículo que eu acabei de ler, que é muito simples e objetivo, ele já fala por si só: quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Aqui já está dizendo claramente que não basta somente crer, mas precisamos ser batizados. E ainda enfatiza que aqueles que se recusam a acreditar são condenados. Condenados ao quê, Inara? Condenados à morte, condenados à destruição. Inúmeras pessoas creem em Jesus, mas ainda não foram batizadas. Então é necessário que haja essa conscientização de um ato verdadeiro de purificação, onde você morre com Cristo quando abandona a velha vida. E ao se batizar, você, passa por um processo como se fosse o mesmo de Jesus, uma ressurreição, uma nova vida, uma realidade na qual você passa a viver uma nova fase. Olha, meu irmão e minha irmã, o processo da salvação, ele vem pela fé. A fé de que Jesus morreu para nos salvar e de que Ele é o nosso Senhor e Salvador. E sendo o Senhor e Salvador, nós precisamos nos sujeitar à vontade dEle, ou seja, precisamos aprender o que Ele nos deixou como instrução e ensino e aplicar. Precisamos buscar essa transformação e compreender que somente assim seremos salvos. Muitas pessoas, elas até acreditam em Jesus, mas acham que podem viver uma vida deliberadamente à maneira que elas querem. E isso não te leva à salvação. Eu quero dizer a você que existem alguns passos a ser dados. Nós precisamos professar a fé? Sim. Precisamos crer que é através da graça? Sim. Mas precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados para que nós não permaneçamos dentro do pecado. O pecado, ele é a consequência que vem muitas das vezes através de escolhas erradas e consequentemente nos traz a morte. Mas quando nós decidimos, nos arrependemos, confessamos o nosso pecado e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos por um processo de conversão. E ao passar por um processo de conversão, nos tornamos filhos de Deus. Isso mesmo, o Senhor nos adota como seus filhos. E sendo filhos de Deus, nós passamos a viver uma nova fase de nossas vidas, ou seja, nós passamos a adotar novos comportamentos, um estilo de vida cristão,
O que isso significa, Ainara? Eu já não vivo mais pelo pecado, eu já não vivo mais pelos meus próprios desejos, eu já não vivo mais pelas coisas do mundo, mas agora eu busco obedecer à voz do Pai. Agora eu busco obedecer às instruções do Filho. E por que eu faço isso? Porque você foi absolvido, porque Deus nos justificou, ou seja, Ele nos absolveu do pecado, Ele nos declara justos e justos em Cristo, fomos justificados por Jesus. E isso só vem quando nós cremos, quando nós aceitamos a Jesus e passamos a nos submeter ao Senhor e Salvador. Olha, meu irmão e minha irmã, muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida onde nós não temos clareza nem da nossa salvação. Queremos ser salvos, sim, mas não passamos por um processo de transformação, não somos regenerados, e esse processo é o processo mais forte que existe quando nós desejamos verdadeiramente a salvação. Nós confessamos o nosso pecado, nós nos arrependemos, nós passamos pela conversão, somos adotados, justificados, mas aí nós precisamos ser transformados. Essa transformação geralmente é aquele momento mais desconfortável, onde nós precisamos abrir mão de pessoas, de lugares, de manias, de comportamentos, onde nós precisamos abrir mão de prazeres. É essa transformação, essa regeneração que vai verdadeiramente nos conduzir à santificação. Olha, meu irmão e minha irmã, talvez você diga, mas Inara, eu não preciso de tudo isso não, porque a palavra do Senhor diz que basta ter fé que nós seremos salvos. Aquele que crê vai ser salvo. Olha, meu irmão e minha irmã, nós precisamos crer sim, mas também precisamos entender que o Deus que servimos, o Senhor e Salvador que cremos, Ele é santo, Ele é puro, e para nós estarmos com Ele, precisamos ser semelhantes a Ele, porque se nós continuarmos sujos pelo pecado, nós não vamos conseguir nos aproximar de um Deus limpo, de um Deus santo, de um Deus puro. Nós precisamos ser limpos, precisamos ser restaurados, precisamos ser regenerados, precisamos ser guiados na direção da salvação. Eu quero que você hoje entenda, nesse contexto dessa mensagem, que você precisa abrir mão das suas próprias convicções. Escuta isso que eu vou te falar. Muitas das vezes, eu me coloco como exemplo, nós resistimos às instruções de Deus. O Senhor está falando para a gente se arrepender dos pecados, o Senhor está falando para nós tomarmos uma nova direção, o Senhor está falando justamente de regeneração, de conversão, de transformação. Ele está falando, olha, para que o plano dê certo, para que o propósito se cumpra, para que você viva o que você deseja, é necessário uma transformação. Você precisa mudar, você precisa transformar, você precisa abdicar, renunciar, você precisa buscar a santificação. É necessário que você se separe daquilo que vem te sujando. É necessário que muitas das vezes você se afaste daquilo que te afasta do Senhor. Nós precisamos, meu irmão e minha irmã, tomar essa mensagem como uma instrução. Você precisa crer no Senhor, precisa crer na salvação de Jesus que vem para a sua vida. É necessário que depositemos a nossa fé no Senhor, mas também é necessário que a gente busque o arrependimento. É necessário, meu irmão e minha irmã, nós fazemos um esforço grande para abandonar os pecados de estimação. Escuta isso que eu estou te falando, muitos de nós temos pecados de estimação. Às vezes esses pecados estão tão enraizados em nosso coração que nós não temos consciência de que são eles, que estão nos impedindo de romper e avançar na direção do Senhor. Quantos de nós, muitas das vezes, ainda não conseguiu ser transformado, porque tem em sua mente uma convicção tão grande e determinadas opiniões que distorcem a verdade do Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos buscar ouvir a voz do Espírito Santo, para que assim nós possamos caminhar crendo no Senhor. Ele é o nosso Salvador. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, você precisa crer. Creia no Salvador, creia no nosso Senhor, porque é necessário que você busque a Ele, para que você verdadeiramente alcance a salvação. É necessário que você abandone tudo aquilo que está impedindo a sua transformação, que você abandone essa incredulidade, que você abandone opiniões vazias, que você abandone tudo aquilo que está impedindo a sua transformação. Sabe, quando nós temos um verdadeiro amor por Jesus e quando nós cremos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, quando nós tomamos posse de uma mensagem como essa que diz claramente: quem crer e for batizado será salvo. Meu irmão e minha irmã, nós não
Vamos apenas crer que Jesus morreu por nós, mas nós vamos crer que as instruções que ele deixou são necessárias para uma verdadeira conversão, para nos tornarmos de fato filhos de Deus, para sermos justificados e somente assim viver uma vida separada, uma vida santa, uma vida onde nós seremos conduzidos à salvação. Sabe, muitas das vezes uma mensagem como essa soa como religiosa. Às vezes uma mensagem como essa, aqueles que estão com o coração esfriados, parece uma mensagem tão distante, tão indiferente, afinal de contas eu não estou falando daquilo que mais te interessa, dos seus interesses, dos seus prazeres. Às vezes eu estou falando daquilo que você mais precisa e não aquilo que você mais quer. Mas hoje eu venho aqui, através de uma voz, guiada pelo Espírito Santo de Deus, para dizer: creia no Salvador. É nele que você precisa crer. É através deste processo de salvação que você vai viver outra realidade, uma vida nova. É necessário que você entenda que primeiro você vai precisar acreditar. Abandone a incredulidade. Comece a depositar a sua fé no Senhor. Creia no Salvador. E partindo disso, se arrependa dos seus erros e busque uma conversão, para que assim você possa de fato viver uma transformação dentro da presença de Deus. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa, ela crê, mas ainda não está exatamente da maneira que o Senhor deseja. Se esse coração ainda está fechado, se essa mente ainda não foi transformada, que o Senhor possa visitar. Deus, vá tirando toda ação maligna que vem trazendo cegueira espiritual, vá abrindo os olhos dessa pessoa para que ela possa enxergar. Coloque nela uma ousadia espiritual, onde ela deseje ser batizada, e se ela já for, Senhor, que ela deseje ser transformada, que ela verdadeiramente deseje abandonar aquilo que está impedindo uma regeneração verdadeira, uma vida santa verdadeira. Que essa pessoa possa, em nome de Jesus, passar por uma conversão. Que ela possa ser liberta de tudo aquilo, Senhor, que vem atrapalhando o seu agir na vida dela. Que ela possa entender que essa mensagem não é por acaso, mas que o Senhor me trouxe até aqui para orar por ela. Porque ela precisa verdadeiramente caminhar dentro da sua direção, para que se cumpra sobre a vida dela o propósito. Então, em nome de Jesus, Senhor, receba a minha oração e vá de encontro a essa vida. É o que eu te peço. Levante intercessores por essa vida. Abra esses olhos, fortaleça espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém.